10 de julho de 2001. 20 anos atrás, exatamente, estava sendo aprovado o Estatuto da Cidade. Para alguns que têm se manifestado nesse momento de balanço dos 20 anos de Estatuto, tratou-se de uma lei absolutamente fundamental que conseguiu concretizar, através de instrumentos de intervenção na organização territorial da cidade, de ideias que haviam sido lançadas na Constituição de 88, como a função social da cidade, a função social da propriedade, a necessidade de participação popular no planejamento urbano e várias outras, além do reconhecimento do direito daqueles que vivem na cidade a poder ter direito à cidade. Sim, essas eram bandeiras muito importantes que lá atrás, na Constituinte, imaginaram e sonharam a utopia de uma cidade que pudesse ser guiada efetivamente pelas necessidades das pessoas, mais do que pelos desejos e cálculos de rentabilidade dos capitais e dos negócios que ali se instalam. Também a utopia imaginava a ideia de uma cidade que podia eliminar de vez a discriminação que sofre uma boa parte dos territórios da cidade, principalmente aqueles que foram autoproduzidos pelas próprias pessoas. Estamos falando, sim, das favelas, das periferias, das quebradas desse país, aonde mora a maior parte da população de menor renda, aonde mora a maior parte da população não branca, negra desse país. Se imaginou também que finalmente poderíamos pensar numa cidade pensada pelas pessoas e para as pessoas. E foi nessa direção que um movimento social muito forte, que hoje poderia se chamar em torno do direito à cidade, se constituiu e se afirmou. Entretanto, essa utopia e essa imaginação política encontrou barreiras muito claras durante a Constituinte. Uma Constituinte aonde muito controlada pelo Centrão, sim, esse mesmo Centrão, ali presente também, enfrentando e colocando resistências. Bom, de um lado, a resistência em função da defesa irrestrita da propriedade e da violência proprietária contra todas as formas de vida e contra todas as formas de vínculo com o território que não a propriedade privada registrada. Essa claramente foi uma resistência, mas também uma resistência, eu diria, tecnocrática, que colocou e definiu que o lugar do debate sobre a função social da cidade, sobre o reconhecimento dos direitos da cidade, era o planejamento urbano. E o planejamento urbano muito marcado por uma tradição vinculada a produtos imobiliários, ao mercado imobiliário. Estou me referindo à tradição do zoneamento, à tradição daquele projeto, daquele modelo de cidade que dialoga basicamente com os produtos imobiliários lançados na cidade e não exatamente com as formas de organizar, com as formas de vida das pessoas. Isso definiu claramente a arena aonde aconteceu o debate que sucedeu à Constituinte. Porque sim, no momento da Constituinte, a ideia foi uma tática protelatória, jogar essa discussão da função social da cidade e da propriedade, jogar essa discussão sobre o reconhecimento do direito a ter direitos lá para frente, para uma lei federal que foi sendo discutida e foi sendo debatida, mas, sobretudo, foi sendo empurrada pelo movimento social que queria vê-la aprovada. Nesse meio tempo, ao longo dos anos 90, também uma agenda neoliberal de política urbana penetrou a tradição do planejamento urbano. Ela é a agenda que repensa a ideia de planejamento não como um espaço da cidade organizado e conduzido pelo Estado, mas
como um espaço onde projetos urbanos implementados em parceria com o capital privado seriam capazes de promover essas transformações. Essa agenda entra muito fortemente também na discussão do planejamento, de forma que o Estatuto da Cidade foi o produto do encontro de todas essas tradições em relação a um movimento social que luta e continua lutando pelo direito à cidade. O que sobrou dele efetivamente, se formos pensar concretamente nas conquistas? Me parece que do Estatuto da Cidade, além de instrumentos que promovem uma redistribuição da renda urbana, mas absolutamente submetida à ideia de que essa renda urbana vai ser produzida pelo mercado e seus produtos, é um pouco por aí que a coisa vai, mas também importantes inovações, como, por exemplo, as zonas especiais de interesse social, como reconhecimento da possibilidade de existência de outras formas de fazer cidade. E, sobretudo, do momento da aprovação do Estatuto da Cidade, ou mesmo do momento de aprovação nos anos 80, da Constituinte e dessa ideia e dessa imaginação, o que segue são essas lutas pelo direito à cidade, que hoje se transformam e incorporam outras pautas, outras agendas absolutamente centrais, como a agenda, a luta antirracista, como a luta feminista. Me parece que essas são alguns outros elementos presentes numa história que absolutamente não terminou com o Estatuto da Cidade. Ela continua firme e forte na ideia de uma cidade que seja efetivamente para todos, uma cidade que proteja a vida e não o lucro.